possível for, vou pedir que tenham aí as vossas Bíblias à disposição, tá? Caderno, lápis, caneta, porque o que vamos falar é de suma importância. Também de acontecimentos escatológicos, alguns que continuam a acontecer, outros que já aconteceram, e como a visão de tempo para Deus é diferente da nossa visão de tempo. Vamos orar. Tá? Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Tu és bom em todo o tempo e é com alegria que adentramos aqui, Senhor, mais uma vez, neste lugar de aula, de ensino, onde tu falas connosco por intermédio das Escrituras, onde te moves nesta teologia. Hoje estamos a estudar a escatologia, que significa o estudo do fim dos tempos. Deus, e por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que haja revelação, não somente dos textos difíceis, mas também da interpretação dos tempos, a fim de que em tudo saibamos início e fim, para que possamos vigiar, mas também nos alegrar, sabendo que o grande dia está próximo. Ainda que haja em nós algum tipo de medo ou superstição sobre aquilo que será o grande dia, mas na verdade, quanto a nós devemos olhar para ti, para Cristo, para a redenção, para o preço que já foi pago na cruz e nos alegrarmos grandemente, pois havemos de passar, Senhor, coisas maravilhosas também. E por isso, Senhor, nós clamamos a Ti para que em tudo nós sejamos edificados, cuidados, tratados e a Tua glória nos envolva, de tal maneira que o Senhor nos abrace e nos dê confiança para estes dias, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que em tudo nós possamos permanecer firmes, rumo ao alvo, em nome de Jesus, e assim poder-te dar a honra e a glória ao Teu nome que é devida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Santo Espírito, fala aos nossos corações, fala às nossas vidas e que nós possamos nos alegrar mais uma vez grandemente sobre este mesmo assunto em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu ia inclusivamente pedir, se puderem, que tirem dúvidas, que levantem a mão, tá? Porque qualquer questão aqui vai ser um plano de desenvolvimento daquilo que estamos a falar, qualquer questão vossa. E vamos com certeza aproveitar aqui um bom tempo. Meus queridos, textos escatológicos, no que trata a nossa palavra, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas dão um plano acessível desses mesmos textos, ok? Que no fundo se enquadram. E por isso nós devemos ter em suma atenção, porque não só são as palavras de Jesus, o texto de Mateus fala do testemunho de Mateus aqui referente àquilo que ele viu e ouviu da parte de Jesus, assim como João. Portanto, estas são duas testemunhas fiéis de todo o percurso de Jesus, porque eles estiveram em loco, né? Lucas e Marcos, Lucas por intermédio de Paulo e Marcos por intermédio de Pedro, têm então o testemunho ali em loco também dessa mesma visão, tá? Ainda que Paulo não tenha estado presente, mas no que trata ao contexto e ao testemunho dos apóstolos, foi o que ele trouxe na visão a Lucas, okay? Que é o primeiro tratado ali falado em Atos. Para conhecermos os textos e as bases escatológicas, temos que ter entendimento de algumas coisas. Primeiro, que Deus ele anuncia o princípio com o fim, ou melhor, no fim ele já anuncia o princípio. Isso é bíblico, anuncia o fim desde o começo. Estamos a falar de Isaías 46:10. Por isso, lá em Gênesis, capítulo 3, se não estou em erro, o Senhor já diz que, ao capítulo 2, o Senhor já diz que a semente da mulher, né, que calcará a cabeça da serpente, ok? A cabeça do enganador.
Tá, onde é que está? Temos aqui capítulo 2, capítulo 3, exatamente. Ok? Então o Senhor disse à serpente, portanto fizeste isto, maldita serás sobre a besta e, e mais do que todos os animais do campo, do teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Okay? E à mulher, então, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Portanto, aqui o Senhor já prediz, antes até mesmo de dizer como haveriam de acontecer todas as coisas, o fim. Temos esse texto escatológico, existem outros mais, mas que falam sobre o grande dia do Senhor, sempre que temos apontado na Bíblia sobre o grande dia, ou o dia do juízo, nós estamos a falar dos dias escatológicos, estamos a falar dos dias do fim, ou do dia do fim. O grande julgamento, nós temos várias etapas na escatologia, ok? Entendendo, por exemplo, algumas, nós vamos falar um pouco delas. Temos o princípio das dores, temos a tribulação, a grande tribulação, depois e entre este período, provavelmente, aquilo que se chama de arrebatamento, depois entrar-se-á, acontecerá, aliás, o Armagedon, depois o milénio, para quem é milenista, né? E no final o diabo será solto outra vez e virá então o dia do grande juízo, ok? Onde de pós o milénio, tá? São etapas, ok? São várias etapas. Estas últimas ainda não aconteceram e nós temos milhares de evidências, ou muitas evidências, que não aconteceram, mas precisamos de navegar nos textos e conhecer a palavra de Deus no que trata a esse mesmo tema. Portanto, capítulo 24, versículo 1 de Mateus, okay? Se puderem abrir e fazer apontamentos aí na vossa Bíblia, seria maravilhoso, ok? Porque sempre que lerem essa passagem vão saber do que é que ela se refere, ok? E entender então o que nós estamos a falar aqui. Tá? Eu separei em fases, não estou a partilhar material hoje convosco, ok? Mas partilhei em fases e essas fases são importantíssimas nós entendermos, ok? Vamos lá. E quando Jesus então ia, estou a ler Mateus 24, 1, e vamos para já ler até ao 14. Diz o seguinte: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tu isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Portanto, eles pedem dois sinais, o da vinda e o do fim do mundo. E Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Tá? Vamos avançar. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos friará. Mas aquele que preservar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Okay? Deixa eu só dar aqui mais um trago no café.
Então, nesta perspectiva de Mateus 24, nós temos uma pergunta direta dos discípulos a Jesus que perguntam quando virás de novo e quando, quando acontecerá então o fim do mundo. É interessante que Jesus não diz o dia nem a hora, mas ele aponta para um tempo e para situações que acontecem nesse tempo. Portanto, chamei a isso a primeira fase, que é o princípio das dores, em concordância com o resto do texto. E vamos lá. O que é que ele declara? Primeiro, que haverá falsos mestres. Nós sabemos que a igreja primitiva, aliás, as cartas do apóstolo Paulo, também de Pedro, as cartas do Novo Testamento, elas apontam para falsos mestres, dizendo para se acautelarem dos falsos mestres, para fugirem dos falsos mestres. Portanto, nós entendemos que a partir da morte de Jesus, a partir da igreja constituída em Atos, tá? Começa a haver então aquilo a que nós atribuímos o espírito do anticristo, ok? Que se começa a movimentar com antíteses a Cristo, com falsos mestres, com falsas profecias, que inclusivamente também havia no passado, quando, por exemplo, os israelitas foram levados cativos para a Babilónia, levantou-se um espírito de engano contra as profecias que Jeremias estava a anunciar. Jeremias estava a dizer: vocês vão para a Babilónia, vocês vão ficar na Babilónia, tenham filhos, façam e tal. E alguns dos profetas lá diziam o contrário: não, Deus vai nos livrar da Babilónia, depois no cativeiro. Não, Deus vai nos fazer sair da Babilónia, e será agora, e vamos levantar, ok? Então, foi dispar essa, essa diferença entre profecias, mas a introdução de falsos mestres e falsos messias, ok? Tudo isto muito focado no espírito de engano. O apóstolo Paulo, inclusivamente nos últimos dias, o espírito do engano também se multiplicará. Por outro lado, quando a Bíblia fala sobre o princípio das dores, está a fazer indicação, quando fala nestas dores, às dores da conceição, às dores da maternidade, né? Que para quem já esteve grávida vai se lembrar com certeza que antes de dar à luz, né? Não só um mês antes, ou dias antes, ou semanas antes, mas a partir talvez do quarto, quinto ou do sexto mês, começam as contrações de preparação. Tá? Desta mesma forma, as contrações de preparação, elas vêm com estas evidências, e Jesus declara quais são essas evidências. Se por um lado são falsos messias, okay, que aconteceram ali também durante este período, por outro lado são guerras, rumores de guerras, nação contra nação, fomes, pestes, terremotos em todo o mundo. Este princípio das dores, ela é a evidência em toda a parte, ok? Não há separação. Quer dizer o quê? Quer dizer que, sei lá, acontece um terremoto de 50 ou de 60 ou de 70 em 70 anos, ele passa a encurtar essa evidência. A mesma coisa das fomes, acontecimento, né? Esse invento. As pestes, ok? Aconteceu, por exemplo, a peste negra lá, depois da época medieval, na altura da primeira globalização, ok? Em França, na Europa, morreram milhares de pessoas. Mas, por exemplo, nós já tivemos uma peste muito perto, que foi a peste espanhola, depois tivemos o Covid, ok? Então, está-se a encurtar. As fomes sempre vieram a acontecer, sempre estão a acontecer, mas hoje em África, por exemplo, continuam ainda as fomes com maior e mais frequência, tá? Não somente em África, mas em outros países ditos até desenvolvidos, têm lugares onde continua a haver fome, nação contra nação, rumores de guerras, ok? Como, por exemplo, a Guerra Fria, que não foi mais do que um rumor. Agora, as guerras comerciais, a China com a probabilidade de atacar Taiwan, por exemplo,
para além da guerra da Ucrânia com a Rússia e da Rússia com a Ucrânia, dos Estados Unidos também poderem agora efetivamente atacar outros lugares, né? Então há muitos rumores de guerra e cada vez é mais frequente sobre isso. A Europa está também a comprar armamento, portanto, daquilo que foram e que aconteceu da Primeira, Segunda Guerra Mundial, está nações contra nações, tudo isso são evidências, mas tudo isso são dores de parto, ok? Um falso Messias também, ou vários falsos messias que foram aparecendo. Falsos messias são libertadores, mas também conquistadores, reinados, principados, como, por exemplo, lá o francês, não é o Macron, o, o, ai, 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 agora está-me a faltar o nome. Mas o Hitler, por exemplo, é considerado também um falso messias. Bonaparte é um falso messias. Imperadores nesses períodos são falsos messias, não para Israel, como é óbvio, mas para o mundo. Quando Jesus fala sobre falsos messias, aqueles que vão trazer uma liberdade ou uma identidade, ok? Porque Messias não somente vem trazer não é somente para Israel, mas também para o mundo. Inclusivamente, Trump, por exemplo, ele está a ser aplaudido nas ruas de Israel como o Ciro, que representa também um Messias, e nós sabemos perfeitamente que Trump é um falso Messias, ok? Não sei se podemos dizer se ele é o anticristo, se ele é o tipo, ok? Mas aquilo que nós podemos dizer é que cada vez mais acontecem estes eventos, eles são cada vez mais frequentes, o que nos leva então a crer que as dores do princípio, as dores de parto, se estão a desenvolver para gerar e dar à luz aquilo que nós chamamos o fim do mundo, tá? Com maiores evidências daquilo que então irá acontecer. Esta é, portanto, a primeira fase, o multiplicar destas dores, de rumores de guerra, e a palavra é clara. Jesus diz: não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Uma fome horrível que aconteceu lá nos Balcãs, um, onde as famílias inclusivamente tiveram que praticar canibalismo, onde tiravam à sorte os bebés e as crianças mais pequenas para serem mortas e canibalizadas, ok? Foi horrível o que aconteceu lá, tá? Isso fala-se muito pouco acerca desse assunto, porque foi mórbido demais o que aconteceu lá, ok? Foi o comunismo que entrou lá, tirou tudo das pessoas, ninguém podia produzir, ninguém podia ter uma vaca, ok? Tudo pertencia ao Estado e foi horrível. Aquele povo não somente foi escravizado, mas como foi dizimado para chegar à extinção. Graças a Deus houveram lá também alguns cristãos. E é interessante que nos cristãos não houve isso, ok? Eles permaneceram em Jesus longos e existem testemunhos acerca disso, muito interessantes. Eu ouvi uma vez, não sei voltar à fonte que eu vi, também não procurei, mas é também um testemunho de fome agressiva. E, como nós sabemos, estas coisas são cíclicas e continuam a acontecer, ok? Só que agora em maior quantidade. Tá? E não se trata de termos mais informação, trata-se de ser cada vez mais frequente. Ok? Tivemos, por exemplo, em termos de pestes, tivemos a peste suína, a gripe aviária, o Covid, né? E de repente aparecem novas pestes em todo lado. Para quem se lembra, o HIV também, né? Que foi mais uma doença fabricada por laboratório. Atenção, muitas dessas doenças são fabricadas em laboratório a fim de trazer negócio para a comunidade farmacêutica, para esses indivíduos. Interessante é pensar que o sinal é uma cruz com uma cobra à volta, né? Então,
dizendo e declarando de que sistema é que pertencem. A farmácia não serve para ajudar os homens, a farmácia serve como é um negócio, ok? Assim como a alimentação também. Muitos alimentos hoje, eles são processados, eles provocam pestes, ok? Por exemplo, nós dizemos que somos intolerantes ao glúten. Na verdade, nós não somos intolerantes ao glúten, nós somos intolerantes aos fertilizantes que são colocados no trigo. Nós somos intolerantes aos químicos que são colocados nos alimentos. Os alimentos transgênicos também mudaram o seu formato, tornando cada vez mais difícil a divisão das suas moléculas pela nossa digestão. Logo, se existe um tipo de subnutrição, existe também químicos a mais a se envolverem no nosso próprio corpo. A introdução do leite, inclusivamente, também provoca. Reparem o que é que o leite provoca, quem gosta aí de muito leite. Inchaço do fígado, um excesso de, de, de comunicação com a bilis para continuar a produzir ácido. No que trata, por exemplo, aos nossos intestinos, por causa dos alimentos processados, eles ficam com cada vez maior incapacidade de, de absorver, tá? Então, existe toda uma estrutura, como os açúcares, por exemplo, que são cada vez também mais processados com a ideia de se tornarem cada vez mais viciantes. Por isso, o nosso problema também com os refrigerantes, vocês já perceberam que parece que nós todas as semanas temos que beber um refrigerante. E isso não somente se limitou. Hoje, as pestes, elas estão também na nossa mente, com os nossos telemóveis, com a necessidade dos Reels, as pessoas desligam completamente e isso também pode ser considerado um risco de saúde pública. É interessante que começa a haver a preocupação de alguns governos de proibir para determinadas faixas etárias agora o próprio uso do telemóvel, por exemplo. Há um decreto-lei que está em estudo sobre o Instagram e como legislar tudo isso, por exemplo. Ok? Instagram, TikTok, por aí vai, tá? Interessante também, a China corta os conteúdos do TikTok para conteúdos que apenas desenvolvam o cérebro, prevendo ou prevenindo algumas pestes mentais, tá? Porque se o povo estiver estúpido, o povo também não consegue trabalhar. Por outro lado, para além disso, nós temos que entender que existe um conceito dos senhores do mundo de reduzir a população mundial e, nesse sentido, também os fármacos e coisas que foram já administradas têm vindo a ter esse papel. Recebi também um dado há pouco tempo, ainda estamos a falar sobre pestes, ok? Sobre cada vez existirem mais meninos e meninas autistas. O espectro autista, ele não existe, por exemplo, em comunidades como os Amish, não existem em comunidades que vivem longe daquilo que se chama a sociedade ocidental ou a sociedade onde é administrada alguns tipos de vacinas. Tudo está a indicar, por isso o presidente Trump dos Estados Unidos da América, ele disse que o Benuron poderia provocar, os fármacos poderiam ter provocado, ou podem provocar, o espectro autista. Na verdade, chega-se à conclusão que é a quantidade de alumínio que se aloja no cérebro por intermédio de algumas vacinas e injeções, também de alguns medicamentos ou de alguns hábitos de vida, como o café em cápsulas, por exemplo, do qual eu bebo com bastante frequência e que provavelmente vou deixar de beber nos próximos tempos, mas tudo isso vem como uma estratégia de adoecer a humanidade e de torná-la completamente dependente do negócio. Tudo isso está dentro desta visão de princípio das dores. Tudo isso é um plano de reset, um plano das dores, um plano de domínio também
desse anticristo sobre as vidas e sobre as pessoas. Por isso, nós temos que estar atentos aos sinais, tá? Porque essas coisas já não são só de um espaço, elas são globais. Amém? Mas sem medo, tá? Porque cremos num Cristo, num Senhor que restaura e renova todas as coisas, tá? Se o indivíduo aqui, quase sem memória, consegue pregar alguma coisa, tá? Então Jesus faz exatamente tudo. Amém? Então ele pode restabelecer o nosso cérebro, ele pode restabelecer as nossas aptidões. Amém? Esta é a primeira fase, princípio das dores. Depois vem a segunda fase. E nós vamos entrar aqui. Nós terminamos em ler Mateus 1, 14 e vamos avançar, ok? E vamos ler a partir do 15 agora. Quando depois virdes que quando depois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, e quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não deixe atirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até aos escolhidos. E eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, e que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos, desde os quatro ventos, de uma ou outra extremidade, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir e o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que quem o seu Senhor constitui sobre os seus servos para dar-lhes sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser em seu coração, o Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera
e há a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ora, vamos então à segunda fase, tá? Eu acho que alguns aqui já conseguiram interpretar que não há propriamente um lugar que fale de arrebatamento, exceto já aqui no versículo 31, que dizia: enviará os seus anjos com risco de clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos, de uma à outra extremidade dos céus. Mas, ou seja, Deus, Jesus aqui não facilitou, ele dá as dicas e as informações dizendo: olha, vocês preparem-se. Bem, mas vamos então à segunda fase. A segunda fase, então, haverá perseguição de cristãos com traições eternas, internas, dentro do grupo. Porque Jesus aqui não fala somente no que está a acontecer no mundo, as traições externas sempre aconteceram. Mas quanto a nós, ele fala aqui para os seus discípulos que devem permanecer juntos, ser um só. A oração de Jesus é: Pai, que eles sejam um, ok? Que nós sejamos um. Então, quando ele fala aqui sobre traições internas, sobre escândalos, sobre ódio, ele está a falar precisamente também no corpo de Cristo. Para além da multiplicação dos falsos profetas nessa mesma esfera e onde o amor se esfriará. Portanto, ele declara também a apostasia. Como é que o amor se esfria? Quando é que o ágape do Senhor se esfria? Quando os homens passam, os homens que já conheceram a Cristo, começam a se afastar de Cristo. Ok? Começam-se a afastar da intimidade com aquele que dá o verdadeiro amor, que é o Espírito Santo. Nós só temos ágape em nós porque temos o Espírito Santo em nós. E aqui, de facto, o tratamento é para a igreja. Por outro lado, existe algo aqui que parece que é conflituoso no que trata ao fim dos tempos, que é não passará a esta geração até que aconteçam todas estas coisas. Quais coisas o Senhor está a falar? Ok? Eu vou responder. As coisas que o Senhor está a falar é a abominação da desolação que o profeta Daniel declarou sobre o lugar santo, e nós temos dois e possivelmente três momentos, mas frequentemente são dois momentos em que isso aconteceu, eu já vou explicar. Um já aconteceu, o outro está para acontecer. E a mesma coisa sobre aquilo que vai acontecer. Portanto, no que trata a fugir para os montes, no que trata quem estiver no telhado, deixa sem tirar alguma coisa, refere-se no primeiro momento em Jerusalém. E eu vou explicar porquê. O capítulo 21 de Lucas dá-nos essa afirmação. Mas vamos ler outra vez. Quando depois vires a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não deixa atirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volta atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas de escamamento naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça de inverno, nem no sábado. Aqui retrata, evidentemente, sobre a diáspora. Vocês sabem o que é a diáspora? A diáspora se deu quando o Império Romano, depois de alguns conflitos de alguns judeus para contra o Império Romano, procurando, através dos falsos messias, reivindicar o domínio da terra, ok? Veio um grande exército e abalou, não ficou pedra sobre pedra. Portanto, aqui aponta, evidentemente, para a destruição do segundo templo. Ok? Então, aqui houve a grande diáspora. Os judeus foram distribuídos sobre a terra. Okay? Daí vem a fuga também de Jerusalém, dos discípulos e dos cristãos. E não puderam voltar para trás. Okay? É o primeiro momento. É o primeiro princípio da desolação. Tá? Porquê? Deus anuncia a Daniel, e nós já vamos ver, no capítulo 8 de Daniel, um sujeito, tá?
aqui nós podemos ver como o imperador não se assentou no trono do Templo de Jerusalém. Jerusalém, ou melhor, o templo não tem trono. Ele destruiu e mandou destruir, ok? O exército entrou. O anticristo, representado aqui pela Babilônia, tá? Por Roma, aliás, deixa só discernir aqui. O sistema babilônico, tá? O sistema das trevas, ele nunca desapareceu, ele sempre foi inimigo de Deus. Ele começa lá com Efraim, com Cush, com os filhos de Noé, ok? Depois disso, existe um deles que dá origem à Babilônia, onde há, ou se quiserem dizer antes, os caldeus, tá? Ou Mesopotâmia e aquela zona super desenvolvida, tem a ver com as filiações, não é filiações, sobre os pactos que homens naquela época fizeram com demónios, tá? Então, por exemplo, os sistemas babilónicos são os sistemas de idolatria que servem a demónios, como, por exemplo, o Egito, a Babilónia, a comunidade mesopersa, o Império Mesopersa, tá? E todos os impérios do mundo, ok? À exceção daqueles que nasceram de Abraão, ou seja, os outros se corromperam, Abraão foi escolhido e os outros se corromperam. Os caldeus se corromperam, os sabuzeus, né? Tudo aquilo ali se corrompeu para um sistema babilónico, tá? Sodoma e Gomorra, sistema babilónico, tudo o que nós dizemos que é uma cultura anticristo, uma cultura anti-obediência a Deus, Babel, por exemplo, tá? Aliás, Babilónia vem exatamente de Babel, é exatamente a mesma cultura, tá? E depois nós podemos ainda afirmar outras coisas muito interessantes, que é esse relacionamento entre homens e demónios, entre homens e anjos caídos, para a construção de grandes culturas e para revelações de grandes impérios e controle e domínios de grandes territórios. Mas aqui fala exatamente isso, que a desolação ela é provocada, sim, por um sistema. Tá? O anticristo, a besta, são sistemas também, apesar de poderem ser representadas por homens. Ok? Reparem, a imagem da igreja, a igreja ela torna-se uma só, declarando ser a esposa ou a noiva do Cordeiro. Tá? Mas a igreja ela representa o sistema do reino dos céus. Okay? Então, Satanás não é um só único indivíduo, é um sistema. O anticristo não é só um único indivíduo, é um sistema. Ok? A própria besta não é só um único indivíduo, é um sistema. Okay? Um sistema de indivíduos que estão focados em trabalhar para o mesmo propósito. Nós, como noiva de Cristo, somos um sistema de indivíduos que estamos focados em trabalhar para o mesmo propósito. Amém? Tudo bem? Então, aqui, quando fala sobre isso, e então vamos ler o capítulo 21 de Lucas para perceber o que nós estamos a dizer. Lucas, capítulo 21, 12, acerca de não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam, fala da destruição do segundo templo e da diáspora, tá? Portanto, eles foram divididos sobre a terra. Então, Lucas 21, 12 diz o seguinte: mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós. Ele também aqui está a falar. Aliás, vamos ler do versículo 1 para percebermos tudo aquilo que diz. Lucas 21, 1. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Esta parte aqui não era preciso dizer, eu não tenho aqui a divisão dos textos, dizendo algum. Tá. A partir do 7, diz assim: e perguntaram, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas e que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Ele falou sobre a destruição do templo, não ficará pedra sobre pedra. Nós estamos a falar sobre a destruição do templo. Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Depois de Cristo, houveram muitos falsos messias, ok? Por isso, houveram grandes milícias em Jerusalém contra Roma, ok?
E quando ouvires de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Ok? Jesus anuncia: olha, vai acontecer aqui, não ficará pedra sobre pedra, este templo será destruído, mas isso não é o fim. Ok? Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Aqui é tempo, é princípio das dores. Tá? Elas irão continuar a acontecer. Tá? Nós sabemos perfeitamente que, por exemplo, apesar do Império Romano ter tido enorme sucesso e ter sido só dissipado a partir do ano 670, ele não foi dissipado. Ele mudou de postura. Ele deixou de ser um reino imperialista para ser um reino cultural, por assim dizer. Por isso, dando então ao nascimento a Igreja Apostólica Romana, onde o domínio não passa a ser pela força, mas passa a ser pela capacidade da mente. Aliás, ainda continua a reinar. Okay? O sistema que nós vivemos, o sistema cultural que nós vivemos, ele é imposto pelo Império Romano, ele é imposto pelo Império da Igreja Católica Apostólica Romana. Okay? Ele continua a ter domínio. É a antiga Babilónia, a antiga meretriz. Okay? E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Aqui não fala do ano 70. Aqui Jesus está a apontar efetivamente para os tempos todos. Tá? Mas antes de todas estas coisas, do quê? Dos grandes terremotos, das fomes, nação contra nação, das pestilências, do avanço destas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando às sinagogas e às prisões, conduzindo-os à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Isto não foi o que aconteceu com os discípulos, com os apóstolos. Paulo foi a Roma, Pedro foi a Roma, Tiago também. Então, todos eles foram mortos de formas doidas. O próprio João foi lançado para dentro de um caldeirão de óleo. Tá? Então, isto é claro que é antes da queda do segundo templo. E vos acontecerá isto para testemunho. Ou seja, depois dos grandes mártires, a igreja continuou a crescer. Okay? E a crescer com testemunho, com força, com vigor, com poder e autoridade. Propondo, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os quantos vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes, amigos, sereis entregues e matarão alguns de vós. E todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Oh, espera lá, o que é que Jesus está a dizer aqui? Então eles vão ser mortos, vão ser entregues nas sinagogas, vão como cordeiros para o matador, mas ele está a dizer: não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Okay? Então Jesus está a dar a indicação: confiem, eu estarei com vocês em todos os momentos, não só por aquilo que vocês vão falar, mas por aquilo que vocês vão viver. Meus queridos, a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Reparem agora, no 20: e quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Estamos a falar aqui ainda da destruição do segundo templo. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, os que estiverem no meio dela, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias da vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas para criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e a ira sobre este povo, o povo de Jerusalém, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Tudo bem? E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Ora, os tempos dos gentios se completarem é agora os nossos tempos. Okay? E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas acontecerem, começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Portanto, quando é que é o sinal derradeiro da vinda de Jesus Cristo? É o céu.
Quando o sol se escurecer, quando a lua se escurecer, eu não estou a dizer que devemos nos afastar das possibilidades daquilo que está a acontecer nos dias de hoje. São as dores de parto que estão cada vez a afinar mais, que está a acontecer cada vez mais. Presume-se, ou pelo menos pode-se entender, aqui que se pode estar a falar de um mega vulcão, de algo chocar contra a Terra, mas estamos a dizer que vai acontecer. Depois disso, então, se quiserem viajar comigo, são o quê? São 6h52. Eu acho que... Tá, vou continuar a ler aqui. Vamos à parábola da figueira 21, 29. Diz assim: E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já brotam. Vós sabeis que vós mesmo vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando vires acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Tudo o que a primeira perseguição, a primeira destruição do segundo templo, ou melhor, a destruição do segundo templo. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E olhai por vós. Não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite saía e ficava num monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, e para o ouvir. Okay? Então, nós temos a ligação aqui de Mateus 21, de Mateus 24, aliás, e de Lucas 21, trazendo duas dimensões temporais. Tá? A dimensão do segundo templo, da destruição do segundo templo e da diáspora. Tá? Por outro lado, nós sabemos que está a haver os preparativos da construção do terceiro templo. Okay? E aqui sim, no terceiro templo, será proclamado o anticristo. Ele não se apresentará somente como um sistema, mas apresentar-se-á como uma pessoa, como o rei da desolação. Okay? Ele será e trará a falsa paz mundial, ele será reconhecido por essa mesma falsa paz mundial. Nós vamos ler isso depois, para a semana que vem, em Daniel e em Apocalipse, vamos ver algumas coisas, tá? E perceber se há ou não há arrebatamento e haver aquilo que a Escritura nos indica que será. Porquê? Têm vendido o Evangelho sem dificuldade, o Evangelho somente vitorioso. Meus queridos, a nossa vitória está na ressurreição. Okay? Em algum momento, este corpo irá padecer. Como irá padecer? Se para mártir ou provado pelo fogo, mas irá padecer. Okay? E no que trata essa visão e essa mesma dimensão, nós temos que ter alegria no dia da redenção e saber que para nós existe uma maior esperança, uma maior alegria. Eu posso inclusivamente abrir com vocês Apocalipse 6 e vos dar outra vez, nós lemos ontem, mas eu vou ler de novo. E havendo o cordeiro aberto, um dos seus, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com grande voz trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Tá? Eu tenho uma visão acerca dos selos, tá? Estamos a falar de escatologia, ela pode ser escrita a lápis, mas este é um evento que pode já ter inclusivamente acontecido, tá? Não somente neste presente, né, do Papa lá ter recebido um cavalo branco que representa a Babilónia, dos tratados de paz ali do Trump e não sei o quê, tudo isso podem ser sinais de que esse selo foi aberto, tá? Agora, a linha temporal em que ele foi aberto, João viu ele a ser aberto, tá? Está bem que é uma predestinação, mas o que é que não nos garante que este selo foi aberto antes?
ele está aberto, ou seja, este bicho aqui, ele está sobre a terra, ouvidos quatro, vem ver este cavalo branco, e olhei um cavalo branco que estava assentado sobre ele, que tinha um arco, ele poderá andar na terra desde o dia em que este selo foi aberto. E havendo aberto o segundo selo, ouviu um segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e estava sentado sobre ele, e foi dado que tirasse paz da terra, matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Ora, se as guerras, elas se multiplicam, ok? Não pode, aliás, não creio ser um evento só, ainda que, como disse, estamos a falar de escatologia, que é escrita a lápis, tá? Uma grande espada, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e sobre ele estava assentado, e tinha uma balança em sua mão. Ouvi uma voz no meio de quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. A grande fome, que sempre também aconteceu em todo o mundo, tá? E hoje nós podemos dizer que esta fome é pior de todos os tempos, porque as pessoas deixaram de cultivar, comprando os seus bens e, de facto, existem milhões de vidas a padecer com fome na Terra. Okay? Assim como a imagem das 7 igrejas, sabem? Quando nós falamos das 7 igrejas do Apocalipse, nós conseguimos observá-las no globo terrestre, nos dias de hoje, a igreja perseguida, a igreja de Laodiceia, a igreja que está no templo de Satanás, a igreja que não sei o quê, a igreja que está a esfriar, a igreja que está... Tá? Nós conseguimos vê-la envolvida ainda nos 4 cantos da terra, não só no momento histórico, não só na evidência da história da igreja dos últimos tempos, mas também de forma local, nos dias de hoje. Okay? Assim também, observando a Escritura, eu, nível pessoal, creio, na verdade, que estes selos já foram abertos e que o que está a acontecer é só a multiplicação da ação destes cavaleiros. Okay? Como disse, é escatologia, ela é escrita a lápis, portanto, existe uma enorme possibilidade de eu estar errado naquilo que creio neste sentido. Amém? Tudo bem? Portanto, não posso afirmar a pé juntos que é assim, mas as evidências e a multiplicação das dores de parto, das dores, do princípio das dores, traz-me esta evidência. E estas coisas aconteceram depois da ressurreição de Cristo. Porquê? Porque João vê, a visão de João, sobre aquele que pode abrir os selos, vê como o cordeiro que foi morto. Ok? Então, tudo isto acontece depois da ressurreição de Cristo. Depois da ascensão de Cristo aos céus. Ok? Tudo bem? Pode ser que aconteceu no exato momento que João viu. Mas, tá, e olhei e vi o cavalo preto, portanto a grande fome, ou as grandes fomes na terra. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e que estava assentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com mortandade, e com feras na terra. Ou seja, isto continua a acontecer. Não quer dizer que um quarto da Terra está, evidentemente, a morrer, mas se nós formos pegar tudo, eu não sei quantos bilhões de pessoas estão a morrer de X em X tempo, ok? Mas é uma constante, ok? Por causa das guerras, por causa de fomes, por causa de pandemias, por causa das feras da terra. É uma mortandade que se alastra. Né? Pode ser que, por exemplo, o desfecho deste indivíduo seja a quarta parte. Okay? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ou seja, os que foram mártires desde o início. Tudo bem? Não é só os que foram mortos aqui ou que vão ser mortos na tribulação. É desde o início. E diz o seguinte: e clamavam com grande voz: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso santo,
o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, ou seja, aos mártires, desde a ressurreição. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito para repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Portanto, há conservos que estão e continuam a ser mortos. Tudo bem? Então não é um invento único. Desde o início, por exemplo, quando houve a grande reforma com Martinho Lutero e apareceram os anabatistas, mano, eles foram mortos, foram perseguidos, foram inclusivamente afogados porque tinham uma ideia diferente, dizendo que o batismo nas presbiterianas ou o batismo de crianças não era válido. Tudo bem? Foram dados como hereges e por isso perseguidos e mortos por aqueles que fizeram a própria reforma. Tudo bem? E continua a haver ainda a perseguição aos cristãos. E havendo aberto, atenção, o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Nós veremos este evento. Isto é a única coisa que eu vejo na história que ainda não aconteceu. Este é um evento marcante. Tudo bem? Pode ter origem numa terceira guerra mundial, numa bomba nuclear, ou pode ter origem em outro qualquer fator. Tá? As estrelas do céu caíram sobre a terra, significa que haverá detritos no céu que cairão sobre a terra e será como os figos que caem, os figos verdes que caem da figueira quando ela é balançada no vento. Então o céu retirou-se como um livro que se enrola, e os tribunos e poderosos e todo o servo e todo o livre se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. Tudo bem? Eles já estão a preparar este evento. Então, tudo me indica. Ainda que em Daniel, por exemplo, fale em tempos, 2 tempos e meio tempo, que são 3 anos e meio, tudo bem? E nós vamos avaliar isso, tá? Não significa que esses 3 anos e meio estejam enquadrados nestes cavaleiros, ou que seja o único tempo que estes cavaleiros se agitarão. Entendem o que eu quero dizer? Quero dizer que o que trará a divisão desses 3 anos e meio é, e nós vamos ler depois para a semana que vem, é o sentar no trono de Jerusalém desse falso Messias. Então os ricos e grandes e os ricos, tribunos e poderosos e todo o servo, todo o livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir. Amém? Meus queridos, mais uma vez lembro, é escrito a lápis, tá? Contudo, eu pessoalmente creio que os 5 selos já foram abertos, que está as evidências sobre a multiplicação de todos estes feitos, apesar de nós vivermos numa sociedade ocidental onde aparentemente ninguém morre à fome, tá? Mas o tempo das crises e as grandes crises, elas estarão aí. Nós estamos nos anos 20 e reparem, em 1920 foi quando houve o grande crash de Nova York, a grande fome sobre a Europa, isso já aconteceu. Então, 100 anos depois, está para acontecer novamente. O grande reset que tanto falam de 2030 está para acontecer. As evidências estão aí de tudo se está a alinhar. Agora, a grande evidência será nós vermos o Sol a se tornar negro como silício, que é um acinzentado, eu fui ver o que era, tá? E a Lua se tornar como sangue por causa do reflexo dessas cinzas que haverá na atmosfera que não permitirão. Aqui acontecerá outra evidência: se a atmosfera estiver tapada com uma camada de cinzas ou uma camada imensa de pó, o que irá acontecer é um novo gelo, ou seja, os glaciares irão de facto aumentar, está? E a Terra passará a viver uma nova época glaciar, ok?
Isso sim será muito, muito rápido. A fome irá se multiplicar porque não haverá plantas, tá? Os homens terão que passar a comer de insetos, coisa também que já está a iniciar aí com as carnes de grilos, de baratas e de insetos, para além de a própria as próprias impressoras de carne que já existem, colocam um pedaço de material que pode ser inclusivamente carne humana, tá? Colocam o material e ela fabrica organicamente um naco de carne, tá? Tudo bem? Então, para os ricos haverá soluções, para os pobres nem por isso, mas quanto a nós, veremos pães e peixes a se multiplicarem. Amém? Meus queridos, hoje fica a aula, espero que tenham tomado apontamentos, tá? Porque estamos a falar de coisas espirituais. Para a semana vamos ver aí o que é que diz em Daniel 8, Daniel 11, 12, tudo bem? E vamos entrar nos ais, tá? E perceber o que é que são os tempos e meios tempos. Essa parte de tempos e meios tempos está no versículo 7, e ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou o céu da mão direita e da mão esquerda, e jurou que aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, portanto 1 ano, 2 anos e 2 anos e meio, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. O que é acabado de espalhar o poder do povo santo? É aquilo que o apóstolo Paulo declara, que nós temos um evangelho de poder. Amém? Sobre nós foi derramado poder. E quando então terminarmos de distribuir esse poder no sentido de todas as nações do mundo serem evangelizadas com poder, tá? E todas as tribos e nações terem o testemunho dos santos nos seus lugares e terem entendimento dos santos, então coincidirá com os 3 anos e meio aqui, e creio que então, a haver arrebatamento, será nos 3 anos e meio. Tudo bem? E que então o Sol e a Lua se converterão dessa mesma forma. E então os próximos 3 anos e meio até à vinda de Jesus Cristo, que descerá com a noiva, porque nós o encontraremos nos ares, tá? Aí sim será o derradeiro dia, ok? Onde de facto só os ricos e poderosos das nações, só os exércitos serão alimentados. Tudo bem? Ok. E aparecerão aí uns indivíduos também. Tenham muita atenção, porque provavelmente vai haver aí uns indivíduos místicos, chamados ETs, que irão aparecer por aí, por toda a parte, tá? Para os próximos dias, para se alinharem com os homens e os convencerem que outro inimigo interestelar veio a caminho, sendo esse inimigo interestelar o próprio Cristo. Tudo bem? É muito doido. Meu Deus! É muito doido. Vamos orar? Pai Santo e amado, Senhor, nós glorificamos o teu precioso nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelas evidências, afinal, tu não fazes nada sem que indiques primeiro aos teus profetas. Por isso te louvamos e te agradecemos, porque tudo vem de ti, tudo volta para ti. Dá-nos sabedoria, conhecimento, aquieta os nossos corações, pois na verdade sabemos que não há um fio de cabelo da nossa cabeça que não tenha sido contado, que nós não seremos tocados, ainda que possamos enfrentar a morte, sabemos que quem nos virá buscar é o Senhor. Por isso nós confiamos em Ti, entregando as nossas vidas, casas e famílias. Entregamos também este dia, Senhor, em Tuas mãos, cada vida que está do outro lado da tela, que em nome de Jesus estejas a abençoar grandemente, a multiplicar, Senhor, a estação, óleo, evidências, Senhor, do Teu maravilhoso nome. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, não há que ter medo de nada, somos mais vitoriosos em Cristo, ok? E estamos juntos. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe e até logo. Se tiverem dúvidas, por favor, ponham, falem comigo, tá? E é isso. Um forte abraço a todos, Deus abençoe.